Diletíssimos colegas de todo o Brasil, vamos então dar continuidade aqui ao nosso curso de português jurídico, que na minha concepção vai levar você a uma outra percepção e ao mesmo tempo relembrar você de muitos detalhes que envolvem a língua portuguesa e a relação da língua portuguesa com o direito. É fundamental nós percebermos um fator importantíssimo, qual seja o de que não se pode, em hipótese alguma, pensar em português, no caso do direito, com exercícios que envolvam simplesmente a lógica de concursos, etc, etc, etc. Não é isso que você busca aqui no SESC Corporativo. Conquanto nós passaremos a você, a partir de agora, além daquilo que nós fizemos no momento anterior, alguns exercícios apenas que envolvem a lógica de percepção de língua portuguesa nos exercícios base, para que depois nós possamos fazer isto aqui. Observe que lindo. Ir ao próprio texto jurídico e de lá retirarmos a matéria sobre a qual nós vamos falar. Bem, daqui, do novo CPC, veja só que interessante, daqui, deste código que é novíssimo, nós iremos trabalhar exatamente esta matéria que está aqui, este assunto que está aqui, que é paralelismo gramatical. Não espere de um curso de português jurídico, repito, o mesmo que se espera de um curso preparatório para concurso. São coisas diferentes. Até mesmo um concurso, por exemplo, para defensor público, se é o seu caso, que vai ser defensor público, ou seja, a advocacia pública, tudo bem, é possível que isso aqui de fato caia na prova. Mas mais do que cair na prova, o ideal é que nós tenhamos uma percepção interessantíssima, técnica e prática daquilo que seria o paralelismo gramatical. Vejamos então aqui. Vamos lá então. O que seria esse paralelismo gramatical? Bem, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, falar em paralelismo gramatical é falar na relação de continuidade harmônico-organizacional entre funções sintáticas semelhantes. Mais uma vez, falar em paralelismo gramatical é falar na relação de continuidade harmônico-organizacional entre estruturas e funções sintáticas de natureza semelhante. Se houver essa relação de continuidade, e essa continuidade for harmônica em termos organizacionais, entre essas estruturas, entre esses sintagmas, há que se falar necessariamente no que nós chamamos de paralelismo. O paralelismo está ligado à isonomia, à igualdade nas relações sintáticas, que estão naturalmente em sequência. Então, essas funções sintáticas que estão em sequência, que estabelecem uma continuidade harmônico-organizacional, a elas nós chamamos de paralelismo. Repito, o paralelismo está intimamente ligado a isto, a uma continuidade que tem natureza harmônico-organizacional entre estruturas sintáticas. Acalme-se, como eu disse a você, do ponto de vista apenas prático, eu vou mostrar a você didaticamente como funciona o paralelismo, para que depois nós possamos ir aos textos jurídicos. Então, comecemos. É lindo isso aqui, é lindo. Trabalharei das 10 às 11. Repito, trabalharei das 10 às 11. Quando eu falo trabalharei das 10 às 11, observe que esse das que está aqui é preposição. Mas além de preposição, é também artigo. Ok. Este 10 que está aqui é o numeral. E este horas que está aqui seria um substantivo. Então nós temos aqui verbo, e depois desse verbo nós temos estruturas sintáticas que têm continuação entre si. Preposição mais artigo, 10 que é numeral, horas substantivo. Aí o que nós teríamos aqui? Preposição mais artigo, note que o a é preposição e o outro a seria artigo, por isso gerou a fusão e, portanto, a crase, o fenômeno crase representado. Depois, o numeral mais hora. Então, repito, olha, trabalharei das 10 às 11. Esse das 10 às 11, o das, preposição de mais o artigo as, 10 seria o numeral e hora substantivo. As, preposição a mais o artigo as, 11 seria numeral e o horas seria substantivo. Dessa maneira, dessa forma, o que nós temos aqui é exatamente essa lógica estrutural que
continua, ela tem continuidade, e essa continuidade ela tem natureza harmônico-organizacional. Essa é a lógica, ok? Então, falar em, só para ratificar, falar em paralelismo é falar nessa continuidade. Professor, por exemplo, como é que eu faria para quebrar esse paralelismo, né? Teoricamente, eu quebraria esse paralelismo como? Eu quebraria esse paralelismo se eu dissesse, por exemplo, que eu trabalharei de 10 às 11. Ou, por exemplo, das 10 a 11. É assim que eu quebraria esse paralelismo gramatical. Olha o de, preposição. Olha o as, preposição mais artigo. Olha o das, preposição mais artigo. Olha o a, apenas preposição. Percebe como esse detalhe é altamente interessante? Então, ao dar continuidade em estruturas, isso é importantíssimo, porque o paralelismo dá a ideia de organização textual. Ao dar continuidade a estruturas sintáticas que são semelhantes, nós podemos falar necessariamente no chamado paralelismo. Percebe esse detalhe ou não? Tranquilos? Ok, vamos lá. Observação. Esses sintagmas, o que são sintagmas? São estruturas. É porque eu preciso falar desses nomes técnicos, é muito importante para você que é advogado, nós gostamos desses nomes técnicos, né? O advogado gosta disso. Então, quando pensamos nesses sintagmas que estão aqui, todos eles indicam tempo. Veja, ó, o de 10 e as 11. Se estão em sequência, obrigatoriamente geram a ideia de paralelismo. E isso seria exatamente a lógica da organização. Então, falar em organização é exatamente falar nessa estrutura que envolve essa continuidade harmônico-organizacional, cujo nome, só para relembrar, se chama paralelismo gramatical. Essa é a lógica do chamado paralelismo gramatical. É a continuidade harmônico-organizacional entre funções sintáticas semelhantes. Ok? Bem, o que nós temos que fazer? Praticar. Não é? O objetivo do nosso curso é de prática. Nós temos que praticar. Existe um aspecto teórico, evidentemente, mas o aspecto prático nos chama muito mais atenção. Então eu quero pegar alguns textos, pedir a você para que você pratique junto comigo, para que depois nós possamos ir ao código. E aí quando nós formos ao código, lá nós vamos perceber assim com muita propriedade sobre o que nós estamos falando aqui. Ok? Então vamos lá. Olha o que o exercício diz. Na construção dos seguintes períodos, não se levou em conta o paralelismo gramatical. Então, olha o que ele diz. Não se levou em conta o paralelismo gramatical. Alguns são toleráveis, pelo menos do ponto de vista gramatical. Outros, entretanto, repugnam a índole da língua. Melhore ou corrija a estrutura dos que lhe parecem estilística ou gramaticalmente condenáveis e justifique a construção dos demais. Aqui é um negócio belíssimo e aí eu quero que você anote aí. É importantíssimo que você possa anotar aquilo sobre o que nós vamos falar. Algumas definições são fundamentais para que nós possamos agora com elas trabalhar. E quais são essas definições? Coloque aí, por favor, antes mesmo de eu entrar exatamente na lógica do paralelismo. Uma é a definição de correção gramatical. Bem, então o que é correção gramatical? Anote, por gentileza, para que nós possamos estabelecer uma linha de raciocínio técnica para isso. A correção gramatical trata-se da obediência à gramática normativa da língua portuguesa. Então, se uma estrutura obedecer à gramática normativa da língua portuguesa, o nome dessa estrutura é correção gramatical. Vou repetir. Se algo obedecer à gramática normativa da língua portuguesa, o nome disso é correção gramatical. Então, por exemplo, regência, concordância, colocação pronominal, tudo isso, repito, tudo isso está ligado à chamada correção gramatical. A lógica do que é correto e do que não é correto em termos de língua portuguesa. Repita, a correção gramatical está intimamente ligada à lógica de que está ou não está de acordo com a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. Certo? Agora, veja, o que é a coesão textual? Nós já falamos, coesão está ligada à ideia de organização. Um texto coeso é um texto organizado. Vou repetir. Coesão está ligada à ideia de organização. Portanto, um texto coeso é um texto que tem natureza de organização. Se essa organização estabelece a lógica de sequência, essa coesão se chama coesão de natureza sequencial. Agora veja, o que se pode afirmar sobre a ideia da
coerência. O que vem a ser a chamada coerência? A coerência está ligada à lógica. Pensar em coerência é pensar numa perspectiva lógica. Textos coerentes são textos que são extremamente lógicos. Se não fizerem sentido, com base na percepção do dia a dia, não são textos lógicos. O que o paralelismo tem a ver com isso? Tudo. E você verá. E além disso, nós temos um outro conceito, que é o conceito de concisão. Vou repetir. Concisão. O que seria a chamada concisão? Um texto conciso, vou repetir, um texto conciso é um texto em que se diz o mínimo possível em termos de quantidade de signos, de quantidade de palavras, para a maior quantidade possível de ideias. Então, quando você consegue cortar elementos, repito, eliminar estruturas, necessariamente nós temos um texto conciso. Um texto conciso é aquele texto em que se fala pouco, ou melhor, se fala muito, com pouquíssimas palavras. E o que nós vamos fazer agora? Exercitar tudo isso aqui. A correção gramatical, a coesão textual, a coerência textual e a concisão textual. São esses os elementos que vão estabelecer uma lógica aqui dos nossos textos. Vejamos então, por favor. Tanto na sala de aula quanto ao brincar no recreio, Alberto está sempre implicando com algum colega. Então, nós vamos fazer aquela análise sintática que você já sabe, que você já conhece. Você vai perceber que esta oração aqui é uma oração principal. Observe como é lindo. E a hora do seu texto, faça isso, porque pouquíssima gente sabe isso. Vou repetir. Pouquíssima gente domina o que nós estamos falando aqui agora. Isso vai fazer uma diferença enorme no seu texto jurídico. No ensino médio, o pessoal não vê isso aqui. Por isso que, repito, nosso curso está bem acima da média. Atenção! Tanto na sala de aula quanto ao brincar, isso aqui estaria ligado a uma oração subordinada. Então venha comigo. Em língua portuguesa, nós temos os chamados gatilhos linguísticos. O que significa dizer? Quando se pensa numa determinada palavra, como por exemplo a palavra tanto, vou repetir, quando se pensa numa determinada palavra, quando a palavra tanto, o que se espera da palavra que vem à frente? Quanto? Pensou em tanto, o que se pensa? Em quanto? Tanto quanto. Concorda ou não? Perceba que essas duas estruturas estão em paralelismo. Por que elas estão em paralelismo? Elas estão em paralelismo porque essas duas estruturas que aqui estão estabelecem entre si uma relação de continuidade, que é a chamada continuidade lógica. Mais uma vez, tanto na sala de aula quanto ao brincar no recreio, esse tanto quanto que está aqui estabelece uma lógica de paralelismo, de continuidade. Esta relação de continuidade que é estabelecida aqui, repito, pelo paralelismo. Olha que lindo. Gente, essa matéria é linda, isso aqui é lindo, uma coisa assim, fora do comum, uma coisa extraordinária, mas muito acima da média. Observe. Quando eu digo tanto na sala de aula, esse tanto vem logo seguido de preposição em mais o artigo a. Então, em mais a, na. E este sala que está aqui, o sala vai ser um substantivo. Então, note, tanto na sala de aula, esse de aula que está aqui é locução adjetivo, né? Então, nós temos, repito, tanto na, preposição mais artigo, sala, substantivo, e de aula é a locução adjetivo. Ok. Ao brincar no recreio, você notou que esse ao brincar no recreio é completamente diferente, repito, desse tanto na sala de aula? E por que ele é completamente diferente desse tanto na sala de aula? A dificuldade, a relação de dificuldade que eles têm aqui entre si, está exatamente ligada ao fato de que um estabelece a lógica do substantivo e que o outro vem, depois do quanto, um verbo. E isso aqui não pode acontecer, em hipótese alguma, porque se acontecer, o que vai ocorrer? A chamada quebra do paralelismo. Note, gente, como esse detalhe é altamente interessante. Então, tanto na sala de aula quanto ao brincar, este ao brincar que está aqui, que vem depois de tanto, não está em hipótese alguma, vou repetir, não está em hipótese alguma ligado ao brincar. Então, tanto na sala de aula quanto ao brincar no recreio, nesse caso não é ao brincar. Tanto na sala de aula quanto, observe, transforma esse verbo que está aqui, meus diletíssimos colegas, em substantivo, quanto na brincadeira. Olha que lindo,
tanto na sala de aula quanto na brincadeira do recreio, repito, ó, tanto na sala de aula quanto na brincadeira do recreio, mais uma vez digo, tanto na sala de aula quanto na brincadeira do recreio, Alberto está sempre implicando com o colega. Se você pensar em estrutura de paralelismo, que seria ligada à coesão, repito, ao colocar tanto e depois colocar substantivo, e depois colocar quanto e depois colocar substantivo, há necessariamente, nesse caso aqui, uma lógica que é a lógica do paralelismo. E aí, esse Alberto está sempre implicando com algum colega. Será que eu consigo cortar palavras aqui? Será que eu consigo diminuir essa estrutura linguística? Consigo. Como é que eu faço? Está sempre implicando com o colega. Você concorda comigo que se eu colocar sempre implica com o colega, implica, que é o verbo implicar, no presente do indicativo, com esse mesmo valor de gerúndio, que é de ação repetitiva, há que se falar em uma redução? Sim. Então, olhei a correção gramatical, não há nenhum desvio em termos gramaticais. Olhei a coesão textual, observei que em termos de coesão textual existe a chamada sequenciação. O texto é absolutamente coerente, significa dizer, o texto é lógico. E além disso, o que se pode afirmar é que se pode estabelecer a lógica da concisão, o que implica dizer que essa estrutura que está aqui, ela tem aqui uma natureza que é a natureza de objetividade maior. Uma só palavra já conseguiu fazer com que esse texto fique diminuto, menor. Percebe esse detalhe ou não, meus diletíssimos colegas? E aí é um outro conceito que eu quero mostrar a vocês agora, que é um conceito extraordinário, que é o conceito de, observe bem, clareza, que está aqui. Ó. Este conceito é incrível. E o que vem a ser a chamada clareza? O que se pode afirmar sobre a chamada clareza? Então coloque por obséquio aí o que vem a ser a chamada clareza. Clareza é a interpretabilidade imediata. Vou repetir. Clareza é a interpretabilidade imediata. Falar em textos claros é falar em textos imediatamente interpretáveis. Repito, falar em textos claros é falar em textos imediatamente interpretáveis. A interpretabilidade imediata é que estabelece a lógica da clareza textual. Qual é a base para a clareza textual? Lembre-se sempre do que eu vou colocar aqui agora a vocês. Isso é muito importante. Sujeito, verbo, complemento. Lembre-se sempre dessa lógica. Primeiro, para que um texto seja claro, o ideal é que venha na chamada ordem direta. E a ordem direta costuma ser sujeito, depois verbo, depois complemento. Então, Alberto sempre implica com algum colega. Reescreva isso, por gentileza. Alberto sempre implica com um colega. Tanto na sala de aula, quanto na brincadeira do recreio. Olha que coisa extraordinária. Repito, Alberto sempre implica com algum colega. Tanto na sala de aula, quanto na brincadeira do recreio. São essas estruturas que estabelecem essa lógica que eu coloquei a vocês, que é a lógica da correção. Olha que lindo. Da coesão, da clareza, da concisão. Percebe como isso é extraordinário? E, claro, da coerência, porque o texto é completamente lógico. Então, nós analisamos todos esses tripés. Ou tripés não, né? Todos esses 5 pés. Percebe ou não, meus diletíssimos colegas? É bom lembrar que tripé são 3 pés, né? Como você pode deduzir. Ok? Então, são 5 elementos, são 5 estruturas que envolvem, meus diletíssimos colegas, a lógica do texto jurídico. Repito, correção, coesão, concisão, clareza e, é muito importante lembrar, coerência, que é o último deles. O texto tem que estar lógico, tem que estar num padrão aceitável de interpretabilidade. Vamos lá, peguemos outro aqui. Fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e quando o professor me disse que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Vou repetir. Fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e quando o professor me disse que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Veja só que interessante. Então, vejamos, do lado de cá, nós vamos observar aqui, nós temos uma estrutura, cuidado, muito cuidado, que vai até esta conjunção que está aqui, que é uma conjunção aditiva.
lembre-se, repito, lembre-se, para verificar paralelismo, é fundamental que você perceba sempre os conectivos. Preposições, conjunções, são elas que estabelecem a lógica de continuidade ou não continuidade. Então, observe, ó, fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e quando o professor me disse que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Então, este e que está aqui é um elemento conectivo, é um elemento conector, certo? Ok, mas não é só esse. Observe que há também um outro elemento que é a preposição. A preposição também estabelece essa lógica, que é a lógica conectiva. Então veja, olha, fiquei decepcionado com. A preposição é um elemento conectivo e a conjunção é um elemento conectivo. Então esses dois elementos que estabelecem a lógica da conexão, tanto a preposição quanto a conjunção. Então vejamos aqui, repito, fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática e o que se esperaria? Observe, ó, decepcionado com a nota que eu obtive na prova de matemática. De novo, com a nota que eu obtive na prova de matemática. E aí você esperaria que, depois dessa preposição com, que está aqui, já que existe um substantivo, o que é que deveria haver aqui, depois do e, que está ligando as duas estruturas, ó, que seria decepcionado com isso, que eu vou chamar de Gente, essa matéria é linda, não é? Cá entre nós, que coisa linda. Que dia que você já viu isso? Na perspectiva da redação jurídica? Eu acho que não viu. Tenho a impressão de que não viu, ou de que não tenha visto. Né? Vejamos, de novo, olha, fiquei decepcionado com a nota que eu obtive na prova de matemática e com, observe, com, e aí depois desse com que está aqui, que seria outra preposição, repito, depois do com que está aqui, que seria uma outra preposição, o que nós teríamos? Mais uma vez, um elemento aqui que seria um substantivo. Então, fiquei decepcionado com a nota que eu obtive na prova de matemática e, aí veja, quando o professor me falou que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Eu preciso estabelecer aqui uma lógica inicialmente de paralelismo e colocar algo que seja coerente, ó, que tenha coerência com o que está aqui. Então, vamos imaginar que eu poderia colocar com a fala. Eu pegaria este verbo que está aqui, porque o verbo dizer seria com o dizer do professor, parece-me que é um tanto quanto arcaico nessa perspectiva linguística. Então, com a fala do professor, né, com a fala do professor, que disse que eu nem sei o que é uma equação de segundo grau. Então, ao fazer isso, eu já pensei, já estabeleci uma lógica de paralelismo. Vou repetir, já estabeleci. Decepcionado com a nota e decepcionado com a fala. Olha, fala e nota se seguem aqui. Com a nota e com a fala. São duas coisas, repito, que se seguem aqui, que seria tanto nota quanto fala. Então, fiquei decepcionado com a nota e com a fala. Agora vamos lá. Já analisei paralelismo, porque que seria a lógica da coesão, analisei o paralelismo. O que eu tenho que analisar ainda mais em termos de paralelismo? Nada. Mas eu tenho que analisar outros detalhes? Sim. Por exemplo, a lógica da concisão. Lembra-se que eu disse a você? Corte palavras. Esse texto está dizendo demais para dizer pouca coisa. O que eu tenho que fazer? Repito, cortar palavras. E o ato de cortar palavras está intimamente ligado ao conhecimento que você tem em termos de gramática normativa. Veja só que aula importantíssima é esta nossa, gente, de paralelismo. Muita gente não gosta, tem dor de cabeça, não sei o que lá. Aí eu quero saber só a regência do verbo. Não é assim. Isso é superficial. O que vai mudar efetivamente sua vida ao escrever está na lógica do paralelismo. É conhecer o paralelismo, é conhecer a organização textual. Então vejamos aqui. Fiquei decepcionado com a nota que obtive na prova de matemática, então eu poderia perfeitamente cortar isso aqui, ó, que seria uma oração subordinada adjetiva, cortar tudo isso aqui, ó, e dizer assim: fiquei decepcionado com minha nota na prova de matemática, sim ou não? Com a minha nota na prova de matemática e com a fala do professor. Veja só que interessante, ó. Tire essa oração adjetiva toda que está aqui acerca ou sobre meu desconhecimento em equações de segundo grau. Então, de novo, só para ratificar. Fiquei decepcionado com
a minha nota na prova de matemática e com a fala do professor acerca do meu desconhecimento em equação de segundo grau. Mais uma vez, fiquei decepcionado com a minha nota na prova de matemática e fiquei decepcionado com a fala do professor acerca do meu desconhecimento em equação do segundo grau. Concorda comigo? Que é outro texto, é outra percepção, é outra fala, é outra maneira de escrever. Mais uma vez, só para ratificar, fiquei decepcionado com minha nota na prova de matemática e com a fala do professor acerca ou sobre o meu desconhecimento em equação de segundo grau. Esse texto agora é claro, esse texto agora é correto, esse texto agora é coeso, esse texto agora é coerente e esse texto agora é conciso. Ele tem todos os elementos que estabelecem um bom texto em língua portuguesa. Perceba que o fato de conhecer apenas a gramática normativa não dá a você a condição de escrever um texto de fato em paralelismo? Não dá. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento em gramática normativa dá a você uma percepção extraordinária a respeito de como organizar bem um texto, como estabelecer uma organização textual justa, correta, coesa, não é? A organização coesa é pleonasmo, né? Mas uma organização sequencial, uma coesão sequencial, certo? É lindo, gente, é lindo demais, meu Deus do céu. Ao romper da aurora e quando os pássaros começam a cantar, é que a natureza se mostra mais aprazível. É bom lembrar que essa 2 já está em ordem direta, você não precisa colocar em ordem direta. Mas aqui não é a mesma coisa, né? Quando eu digo ao romper da aurora e, de novo, você marcou aqui a conjunção e. Então, note, ó, o que está do lado de cá, vamos fazer juntos isso para que você possa entender. Opa! Vamos pegar aqui. O que está do lado de cá tem que estar exatamente da lógica do que ocorre do lado de cá. Então, ao romper da aurora e quando os pássaros começam a cantar. Este aqui é o item 1, este aqui é o item 2. É que a natureza se mostra mais aprazível. Bem, ao romper da aurora, este a é uma preposição mais um artigo, que estabelece aqui a noção de tempo. Este quando que está aqui é uma conjunção que também estabelece a noção de tempo. Então, repito, aqui nós temos noção de tempo e aqui nós temos noção de tempo. Duas opções você tem. Quais são as duas opções que você tem? A primeira das opções é preposição mais artigo com verbo no infinitivo nos dois casos. E a segunda opção é colocar conjunções com verbos desenvolvidos nos dois casos. É bom lembrar que a conjunção não precisa ser repetida. Anote isso, é muito importante. Em estruturas de paralelismo, as conjunções não precisam ser repetidas. Por quê? Porque o verbo flexionado já estabelece a lógica da conjunção. Então vejamos aqui. Quando eu falo ao romper da aurora e aos pássaros, olha que lindo, ó, aos pássaros cantarem, veja que lindo, ó, aos pássaros cantarem, ao romper da aurora e aos pássaros cantarem, já que começarem a cantar, eu já vou fazer logo o aspecto de concisão, é absolutamente inútil. Disse a mesma coisa? Então, ao romper da aurora e aos pássaros cantarem, é que a natureza se mostra mais aprazível. Se eu sigo uma lógica, eu vou perceber que se eu colocar em ordem direta a natureza, estrutura direta, oracional, oração principal. A natureza se mostra mais aprazível ao romper da aurora e aos pássaros cantarem. Olha só que diferença. A natureza se mostra mais aprazível ao romper da aurora e aos pássaros cantarem. Repito, a natureza se mostra mais aprazível ao romper da aurora e aos pássaros cantarem. Ou, poderia ser assim, a natureza se mostra mais aprazível quando se rompe a aurora e os pássaros cantam. Veja só que interessante, ó. Por quê? Porque o quando não precisa ser repetido aqui. A natureza se mostra mais aprazível quando se rompe a aurora e os pássaros cantam. Então, nesse caso específico, o que nós temos? Nós temos uma supressão de uma determinada conjunção e essa supressão dessa determinada conjunção estabeleceu a lógica do chamado paralelismo. Repito, a natureza se mostra mais aprazível quando os pássaros, quando se rompe a aurora e os pássaros cantam.
a natureza se mostra mais aplausível, ao romper da aurora e os pássaros cantarem. As duas formas são absolutamente possíveis, porque as duas estão no chamado paralelismo sintático. Quando você vai escrever sua petição inicial, é assim que você escreve? Essa é a percepção que você tem? Importantíssimo que tenha. Repito, importantíssimo, porque isso mostra a organização do texto. E agora, no próximo bloco, eu vou mostrar isso a você em alguns artigos do Código de Processo Civil. Você vai adorar, fique aí, vamos juntos.